Olá, povo abençoado, graça e paz, tudo bem? Aqui é o pastor Alberto, esse é o canal Falando de Graça, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe grandemente sua vida. É um prazer estar aqui novamente com você e compartilhar a palavra de Deus. Quero te convidar a meditar comigo num tema muito importante da vida cristã: encher do Espírito. O que é encher-se do Espírito? O que é o enchimento do Espírito? Esse é um conceito muito falado nas igrejas, mas será que todos têm a noção correta do que é o enchimento do Espírito? Então vamos ler aqui Efésios capítulo 5, versículo 18, onde Paulo diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Se você é um cristão, se você já entregou a sua vida a Cristo, você sabe pela palavra de Deus que você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o selo, é a garantia, é o penhor da nossa salvação. Então ele vem habitar em você e ele produz em você o caráter de Cristo, ele garante a salvação e ele também transforma ou santifica cada um dos filhos de Deus, tornando-os à imagem de Cristo. Então, o enchimento do Espírito, a partir dessa palavra encher, talvez a gente tenha uma ideia de colocar mais do Espírito em nós, mas eu não penso assim. Eu penso que o Espírito Santo já é pleno, já é completo, ele já é no seu formato ideal. E ele está dentro de você, porque ele é Deus. Qual é a questão, então? A questão é permitir que o Espírito Santo que está dentro de você, ele tome todo o seu ser, ele ocupe todo o seu ser. Vamos imaginar aqui como um copo. E nesse copo havia água suja, muito suja. Era a nossa natureza antes de Cristo. E agora vem, entregamos a nossa vida a Cristo, nos arrependemos do nosso pecado, confessamos o Senhor como nosso Salvador, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Ele é a água pura que passa a ocupar nosso ser. Mas ele ainda não ocupa por completo, por quê? Porque aquela água suja precisa deixar de ocupar o espaço. O que é essa água suja? São as práticas da velha natureza. Então, o enchimento do Espírito, na verdade, é uma troca de água, é uma troca de comportamentos, é uma troca de pensamentos, é uma troca de atitudes. E esse pensamento concorda com o que Paulo diz em Romanos 12, 2, quando ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, o processo de Deus acontecendo, mudando seus pensamentos, automaticamente mudando seus pensamentos, mudam também seus comportamentos. Como podemos entender isso, então? Porque a gente precisa ler o contexto, então. No versículo 17, diz assim: não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. É o primeiro passo para enchermos do Espírito. Qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Você conhece? Você sabe? Tá? Então ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E vinho aqui não é literalmente a bebida. Ele usa isso como uma figura de comparação, porque o vinho, né, o enchimento ou beber demais o vinho, traz embriaguez e automaticamente a perda do controle sobre seus pensamentos e suas ações. Então Paulo diz: não se encham do Espírito. Diria que esse vinho são todas aquelas práticas que nós tínhamos antes de Cristo e que eram prejudiciais a nós. Você pode ler o capítulo 5 todo, você vai ver aqui desde o primeiro versículo, Paulo aconselhando a esses cristãos a serem como Cristo. Vê o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício
a Deus em cheiro suave. Aí ele começa no versículo 3. Mas a fornicação, obra da carne, chamo de vinho. Nem e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Ou seja, essas coisas não fazem mais parte da nova natureza. Versículo 4. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Zombarias, deboches, falsidade, essas coisas não são mais da nossa natureza. O que é da nossa natureza? Ações de graça. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Então, Paulo aconselha aqui a esses cristãos, novos cristãos, se absterem dessas coisas, dessas práticas. Isso é o quê? Tirar a água suja. Para quê? Para que a água limpa, que é o Espírito Santo, comece a dominar, governar a nossa vida por completo. Então, nós vamos entender isso e a gente vê como que se enche do Espírito Santo. Olha só, 19. Mudando as práticas, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, mudança de comportamento, o enchimento do Espírito é essa obra de santificação. É você deixar as práticas que te afastam de Deus, que contaminam a sua natureza, e passar a praticar as obras do Espírito. Aquilo que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Encha-se do Espírito. Não é indo para o monte, apesar disso ser importante. Não é estar todo o tempo dentro da igreja. Isso é importante, mas não é fundamental. Você pode subir ao monte todos os dias. Você pode morar dentro da igreja. Você pode evangelizar, pregar, fazer tantas coisas. Mas se na tua natureza, no teu coração, ainda houverem as obras da carne te enchendo o teu ser, você vai ser simplesmente um religioso, um hipócrita, como o Senhor chamou os fariseus da sua época. Não há como agradar a Deus sem a santificação, sem se encher do Espírito. Então, permita que o Espírito Santo domine todo o teu ser. Mude as suas práticas. Olhe principalmente suas intenções. Quais as intenções por trás daquilo que você está fazendo? Porque toda prática religiosa, vazia de mudança, de transformação, é uma prática inútil. Vamos colocar assim, tá? Pense nisso, reflita nisso, leia, releia esse texto, procure outros textos que dizem sobre isso, porque devemos nos encher do Espírito e não nos embriagar com vinho. Oremos. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos, engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia se renova todos os dias, a tua graça, Senhor, é suficiente para nós. Deus, é certo que nós temos muitas coisas em nós que precisam ser mudadas, mas de nós mesmos, com as nossas forças, muitas das vezes não conseguimos. Então, Pai, te pedimos, mude o nosso comportamento, mude o nosso pensamento, tire, Senhor, toda água suja do nosso ser e nos encha, Senhor, do teu Espírito Santo que quer governar todo o nosso ser. Ó Deus amado,
que possamos viver e experimentar a plenitude do Senhor em nós, para que sejamos transformados à imagem daquele que nos salvou, o Senhor Jesus Cristo. Sê conosco, Senhor, tem misericórdia, perdoa as nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a sermos melhores. Pois oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe grandemente sua vida. Pense nessa palavra, medite nessa, porque encher-se do Espírito é o que nos resta, não é opcional. Devemos fazer isso se queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, comenta, tá? E também compartilhe com quantas pessoas você puder compartilhar. Compartilhe, use as suas redes sociais como uma ferramenta de evangelização. Deus te abençoe poderosamente. Nos vemos amanhã, se Deus assim permitir.